Eu quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para fazer aqui na tribuna algumas considerações, algumas reflexões pertinentes nesse momento em que o Brasil cedia o maior torneio de futebol, que é o esporte mais popular do mundo, em terras brasileiras, e que, ao mesmo tempo, vem provocando um debate extremamente importante a respeito dos efeitos da Copa do Mundo, da realização da Copa do Mundo de futebol no nosso país. Em primeiro lugar, eu acho que algumas considerações têm que ser feitas. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pela história construída ao longo das disputas desse torneio. O Brasil é o maior campeão desses torneios, 5 campeonatos mundiais. O Brasil é um dos países que mais produz craques e exporta. Tem um longo histórico de domínio e de forte expressão na prática do futebol. É comum todos nós ouvirmos histórias da grande maioria do povo brasileiro que desde o seu nascedouro convive com a prática desse esporte tão popular, mas ao mesmo tempo tão expressivo, tão inteligente, que exige tática, que exige vigor físico, que exige disciplina, e por tudo isso acaba encantando um povo com as características como é o povo brasileiro, pela sua formação, pelos aspectos sociais, principalmente, e históricos na sua formação. Com todo esse histórico ao longo da disputa desse torneio, em 2007, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo, aqui no Brasil, 2009, desculpe, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa do Mundo aqui no Brasil, com certeza absoluta, senhor presidente, pesou naquele momento na escolha da FIFA os avanços e as transformações que o Brasil vem e vinha sofrendo naquele momento. Um país mais preparado para sediar um evento dessa importância, um país dando sinais claros do seu desenvolvimento social e econômico, do seu potencial, e que voltaria a sediar novamente um torneio tão importante como esse, depois de 64 anos da primeira vez que sediou aqui no Brasil, em 1950, esse torneio. De lá para cá, o Brasil começa a se preparar para receber esse evento magnífico. Aqui nessa Assembleia, aqui eu me lembro que em 2009, 2010, os debates que nós acompanhamos aqui, em que todos nós, deputados, defendíamos a inclusão de Campo Grande como uma das sedes da Copa do Mundo, todos os deputados, unanimemente, assinamos documento, nos manifestamos, defendemos, queríamos a Copa aqui na nossa capital, por razões que todos nós expressávamos aqui, pela proximidade com os grandes centros, por estar aqui 70% do Pantanal, por ser Campo Grande uma cidade com mais habitantes, mais preparada para poder receber esse torneio. Enfim, todos nós fizemos todo o esforço para que nós pudéssemos trazer e acabamos não conseguindo. A Copa foi para Cuiabá e o Brasil passou a se organizar para
realizar esse grande evento. De lá para cá, difícil foi o dia que uma considerável parcela da mídia brasileira não ressaltava os problemas que o Brasil teria para organizar esse evento. Os estádios não iriam ficar prontos, que nós somos ineficientes, que nós somos incompetentes, que a corrupção iria reinar nas obras que seriam feitas da Copa do Mundo, que o transporte público seria um caos porque nós não teríamos obras de infraestrutura adequada para poder receber, principalmente, os estrangeiros que viriam para a Copa do Mundo. Enfim, chegou-se, deputado Tetila, inclusive, falar um termo aqui que uma boa parcela da elite brasileira gosta, uma socialite. Tem gente que adora esse termo, socialite brasileira, chegou a gravar um vídeo e distribuir pela internet sugerindo boicote à Copa do Mundo. Fazer um boicote, porque de um dia para o outro descobriu-se que o Brasil era um caos. O Brasil já não atendia mais os interesses de uma parcela que tentou boicotar esse torneio desde o começo, colocando uma série de empecilhos, uma série de problemas, fazendo uma série de críticas, enfim. E a crítica é normal. Permite uma parte, deputado? Já vou permitir, com o maior prazer, deputado Zé Teixeira. Mas o que nós vemos hoje, com satisfação, sem em nenhum momento politizarmos essa questão, até porque o futebol e a Copa do Mundo pertencem ao povo, acima de qualquer coisa. Pertence ao povo, não pertence a governo, não pertence a partido, não pertence a absolutamente nada. A Copa do Mundo e o futebol pertencem ao povo, e ao povo brasileiro em especial, porque tem esse histórico de disputa e de conquistas desse torneio. A verdade é que, graças a Deus, a Copa do Mundo, considerada hoje, principalmente pela imprensa internacional, como a melhor Copa do Mundo de todos os tempos, em todos os aspectos, seja do ponto de vista da disputa, com uma média de gols acima do histórico normal de todas as outras Copas, seja com relação à questão de disciplina, seja com relação à questão da organização da Copa do Mundo. Elogiada em todos os aspectos, pela quantidade de investimentos, pelo fortalecimento da economia, pela geração de emprego, pelo legado que vai deixar para o nosso país a realização desse torneio. Então, deputado Zé Teixeira, antes de conceder a parte para Vossa Excelência, a consideração que eu faço é exatamente desse sentido, de que nós estamos tendo uma oportunidade única de realização desse torneio no nosso país. 64 anos se passou entre a realização em 1950 e agora em 2014. Não sei quanto tempo vai demorar para ter uma outra Copa do Mundo no nosso país. O futebol vai continuar sendo uma grande expressão do esporte no mundo e no Brasil, com certeza absoluta. Não pelos investimentos, mas por aquilo que o brasileiro sente com relação a esse esporte. Então, eu acho que esse clima que eu vejo mudar hoje, do começo da Copa para esse momento, principalmente, não só com relação à presença nos estádios, mas com relação a se analisar também os aspectos positivos da realização desse torneio no nosso país, é que eu faço essas considerações, né, de que nós efetivamente demos um grande passo, provando para o mundo a capacidade que tem o país na sua organização. Lógico que não tem nada perfeito, tem problemas, lógico, como em todo lugar que realizou a Copa do Mundo até hoje teve problemas. Mas, na sua maior parte, né, no grosso disso tudo, vamos expressar dessa maneira, o Brasil, com certeza absoluta, mostra a sua capacidade de organização e, principalmente, a forma contagiante como o brasileiro lida com esse esporte. E contagia quem vem aqui, contagia quem vem pela televisão, contagia o restante do mundo com a realização do torneio aqui em nosso país. Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Amarildo, primeiro cumprimentar a Vossa Excelência, porque realmente
o brasileiro passa por um momento muito alegre, porque o futebol traz efetivamente alegria. E, por enquanto, a seleção que mais nós torcemos, ou a única que a gente torce, é para o Brasil. E fomos classificados ontem para as oitavas de finais, num jogo muito bom. E eu quero dizer a Vossa Excelência que a festa realmente está linda, e eu estou orgulhoso, porque como brasileiro, eu tinha medo de passar vergonha para o mundo com o que poderia acontecer aqui na Copa do Mundo, diante dos comentários e das badernas da desordem que estava acontecendo no Brasil. Repudio veementemente o que aconteceu na abertura da Copa do Mundo. Foi a única mancha que eu acho que ficou para o povo brasileiro, foi aquela atitude lá no Itaquerão. Agora, imagine Vossa Excelência se nós estivéssemos fazendo uma Copa que está custando 2 vezes mais do que custou as outras 2 últimas Copas, e lá a FIFA pagou imposto e daqui está levando o nosso dinheiro sem pagar imposto. Isso é uma coisa que deixa as pessoas que pensam, não aquele que torce, um pouco apreensivo da forma que a FIFA está tratando a Copa aqui no Brasil. E uma outra coisa que deixa preocupado o povo brasileiro, em especial aquele que paga um imposto caríssimo, é a forma que foi feito os estádios de futebol, com dinheiro investido pelo BNDES, onde falta muito recurso do Brasil para investir em infraestrutura. Isso também deixa a gente um pouco apreensivo. Mas se o Brasil for campeão, tudo isso vai valer a pena. O que os estádios vai representar depois, o custo, e para que vai servir o estádio de Cuiabá, deve ser mais ou menos o que serve o Douradão lá em Dourados e o Morenão aqui em Campo Grande, porque fica uma construção alta de custo e sem finalidade, e um custo administrativo muito grande para que ninguém quer. O Tetila foi prefeito de Dourados por um período, e todas as vezes que o governador Zeca do PT quis dar o Morenão, ele falou: esse eu não quero, isso é um elefante branco, não tem como eu custear, porque ele não dá renda para nós mantermos o estádio. Então, fora essas coisas que a gente imagina, em especial aquele que paga imposto e que vê que está faltando algum recurso em outro investimento, em logística do Brasil, então preocupa. Mas a Copa, efetivamente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela sua fala, que ela está levando os torcedores brasileiros e todo o povo brasileiro num alto nível fora do nosso país. Isso me deixa muito orgulhoso, deixando de lado essas questões menores. Mas a FIFA levar o dinheiro nosso, sem pagar um tostão de imposto, isso para mim e para os brasileiros deve deixar muito marcado, que ela não teve esse privilégio nas outras 2 Copas feitas, as 2 Copas ganhou menos dinheiro pela FIFA, mas ela pagou o imposto e deixou o imposto lá no país, na África e no Japão, não sei onde, não me lembro bem onde foi as outras 2 Copas. Então, isso eu acho que é uma coisa que os brasileiros deveriam realmente, quem administrou a Copa, quem tratou com a Copa, deveria dizer: não, você não pode ter esse privilégio. Se pagou o imposto onde fizeram as outras 2 Copas, tem que pagar para o Brasil, porque o Brasil está investindo para dar essa festa tão bonita. E vamos continuar torcendo pelo Brasil. Muito obrigado, deputado Zé Teixeira. Vossa Excelência, que eu sei que é um adepto desse esporte, São Paulino doente, que me contou que foi craque de futebol lá em Santo Anastácio, que perdia para o meu time lá de Presidente Epitácio, na Epitaciana. E o Tetila também, disse que também ia lá apanhar lá em Presidente Epitácio do nosso glorioso fluvial. Nem tanto. Mas, deputado Zé Teixeira, quero incorporar a parte de Vossa Excelência, e com certeza a lei da Copa, votada pelo Congresso Nacional, acabou cedendo a algumas exigências da FIFA e concedendo um benefício fiscal maior do que a FIFA teve em outros torneios realizados no mundo.
né? Não que na África do Sul não tenha tido benefício fiscal, teve benefício fiscal lá também para a realização do evento, só que aqui acabou tendo um benefício fiscal maior. É a FIFA e as suas imperfeições, uma entidade privada, uma entidade lá com seus mistérios, com seu histórico que todos nós conhecemos, mas é a entidade que realizou e realiza a Copa do Mundo. E esse questionamento também foi feito. E, obviamente, que nessa ponderação se pesou, logicamente, a decisão de realizar a Copa do Mundo, tomando todos os cuidados, se cercando de todas as garantias, enfim. Os investimentos que o governo federal fez, que é uma coisa que nós já debatemos aqui, mas que precisa ser todo momento lembrado. O governo federal não colocou dinheiro público na construção desses estádios. O governo federal não colocou dinheiro público na construção desses estádios. O governo federal financiou a construção desses estádios através do BNDES, que é um banco que financia, como qualquer um de nós, como vamos a um banco, tomamos um empréstimo de financiamento, que tem que ter garantia e que tem que ser pago. É dessa maneira que foram feitos os investimentos nos estádios. Uma outra questão, nas outras Copas do Mundo, a FIFA realizava a Copa em, no máximo, 8 cidades-sedes. Aqui no Brasil, são em 12 cidades-sedes. São 12 novos estádios. Logicamente que os valores de investimentos são bem maiores. Assim como a próxima Copa do Mundo na Rússia, pode escrever, os investimentos vão ser maiores. Você tem mais população, você tem mais transmissão, você tem mais exigibilidade de investimento, seja na comunicação, seja no transporte, seja na divulgação, em todos os sentidos. No histórico das Copas do Mundo, sempre a próxima se investiu mais do que a anterior. Isso é normal. Agora, uma preocupação, deputado Tetila, antes de passar para Vossa Excelência, que nós tínhamos, mas que nós sabíamos também, que o clima ia acabar contagiando o povo brasileiro, pelo menos a imensa maioria. E passando isso para o mundo também, é exatamente com a disputa dos jogos, com o futebol acontecendo. Essa coisa que mexe com todos nós brasileiros. Então, eu, falando aqui como um brasileiro, como um cidadão que se orgulha, que se emociona de cantar seu hino, que gosta de usar as cores do seu país, que não gosta de usar estrangeirismos na língua, que sou adepto do samba, da feijoada, do futebol, da cultura brasileira, tem orgulho. E é isso que nós estamos mostrando para o mundo. E mais uma vez reafirmando a forma gentil e hospitaleira como o povo brasileiro acolhe, principalmente aqueles que vêm aqui no nosso país. É uma satisfação imensa, deputado Laerte Tetila, ver o Brasil invadido principalmente pelos nossos irmãos aqui da América do Sul, pelos nossos irmãos da América Latina. Costa Rica está aí, a grande surpresa da Copa. Os mexicanos, nossos irmãos uruguaios, que vão jogar hoje com a Itália, chilenos. Os nossos irmãos argentinos, chilenos. Esse é um evento do mundo, e é um evento da América do Sul, e é um evento do nosso país. Pois não, deputado Laerte Tetila. Conversando ontem com a minha filha, que é professora de Educação Física, ela estava dizendo que a Copa do Mundo, pai, não é uma Copa do Mundo do Brasil. Ela é uma Copa do Mundo no Brasil, porque ela é da FIFA. Sim. Nós não podemos esquecer disso. Todas as Copas que acontecem, ela é toda ela administrada pela FIFA, e o país, o país sede tem que obedecer às regras, não tem, se quiser sediar. E o colega colocou muito bem, trata-se de empréstimo do BNDES, um recurso que vai voltar para os cofres do governo. Agora, esses mais de cerca de 700 mil torcedores que vêm dos países do mundo afora, evidentemente que no retorno vão levar a imagem do Brasil, e isso tem um efeito significativo do ponto de vista de trazer de forma mais intensa o roteiro do turismo para dentro do nosso país. É um país continente, um país que tem uma diversidade incrível
Né? Todo o seu interior ainda está para ser conhecido pelo mundo afora. Pouco se conhece do interior do Brasil. Nós temos aqui, poxa, uma capital como Cuiabá. Imagina o efeito que isso vai dar para o turismo de Cuiabá, Manaus, a belíssima Manaus também, né? O efeito que vai dar o turismo internacional. Não só por essas 600, 700 mil pessoas que vêm por conta disso, mas e não só pelo recurso que vão deixar aqui. Há uma estimativa de 20 bilhões, que é o recurso que vai entrar de fora para dentro do Brasil. Só isso já se paga a Copa do Mundo no nosso país, né? Mas também, não nos esqueçamos da rede internacional de televisão. São cerca de quase 200 países que estão assistindo a Copa do Mundo pela Todos televisão. os dias o Brasil está no mundo inteiro, na mídia do mundo inteiro. Os olhos do mundo todo voltados para o Brasil. Isso, evidentemente, que tem um efeito extraordinário para o futuro, para efetivamente, de forma definitiva, colocar o Brasil no roteiro internacional do turismo. E dizer que os protestos, já vou concluindo, senhor presidente, isso toda a vida aconteceu. Na Copa de 50, temos que lembrar aqui, né, do Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era a maior liderança de oposição e ele, então, percorreu todo o Brasil, né, pregando contra a Copa de 1950, que era um verdadeiro absurdo a construção do Maracanã. E o Maracanã se tornou uma das únicas referências do Brasil no plano internacional, naquela fase do desenvolvimentismo, que tinha como presidente Eurico Gaspar Dutra, por sinal, mato-grossense também. E ainda é o maior palco de futebol no mundo. Gaspar Dutra, né, ele sofreu poucas e boas com a mobilização feita pelo Carlos Lacerda contra a construção do Maracanã, contra a Copa de 50. E aconteceu, o Brasil, né, destampou para o turismo, pela primeira vez, intensificou o turismo do Brasil por causa da construção do Maracanã. Eu encerro, senhor presidente, falando da Torre de Eiffel, lá na Europa. Mais um. Concedo mais uma parte, deputado Lerter. Só para concluir, quando foi para construir a Torre de Eiffel, lá em Paris, foram feitos 180 abaixo-assinados contra a construção da Torre de Eiffel. Hoje, quando você fala, não só em França, mas você fala em Europa, a primeira coisa que vem na mente é a Torre de Eiffel, que com certeza já levou alguns bilhões de dólares para dentro da França por conta daquele ponto turístico. Então, o turismo, muita gente subestima, mas é a terceira maior economia do mundo. Acho que o Brasil foi muito feliz, né? E a gente conclui dizendo dessa alegria imensa, contagiante, que o povo brasileiro tem recebido de braços abertos todos aqueles que vêm aqui conhecer o Brasil e participar da Copa. Parabéns pelo pronunciamento, deputado. Muito obrigado, deputado Tetila. Muito obrigado. Sem dúvida, esse evento, ele até por isso que ele é disputado por vários países, né? Que país que não queria sediar a Copa do Brasil de 2014? O Brasil disputou. O Brasil foi escolhido, mas o Brasil disputou com outros países que tinham também o interesse de sediar a Copa do Mundo. Que com certeza absoluta tem muito mais de positivo do que de negativo para oferecer para qualquer país. Por isso que é um evento disputado. Porque o futebol tem essa magia e tem esse poder. Aqui em Campo Grande, que não é a sede da Copa, eu tenho conversado com vários comerciantes, senhor presidente, que têm recebido aqui de clientes o pagamento de suas contas, principalmente donos de bares, hotéis e restaurantes, em dólar. Os estrangeiros estão passando por aqui também, estão deixando dinheiro, estão deixando riqueza. Pesquisas mostram, é interessante essas pesquisas aqui feitas nesse período, que dos estrangeiros que estão vindo ao Brasil para assistir a Copa do Mundo, lógico que muita gente fez uma agenda de visitar o Brasil no período da Copa para ver os jogos, mas também para conhecer o Brasil. E tem uma pesquisa que foi divulgada no final da semana passada, dizendo, aliás, nesse final de semana, dizendo que em torno de 70% das pessoas entrevistadas pretendem retornar ao Brasil, depois de ter conhecido o Brasil. Cuiabá, é só pegar os noticiários sobre Cuiabá, o que a Copa do Mundo causou e está causando em Cuiabá, a construção do estádio, a melhoria do sistema viário,
os reflexos positivos na economia, no transporte, os benefícios que levaram para a capital do nosso vizinho estado do Mato Grosso a realização dessa Copa do Mundo. Então, sem dúvida, é o grande evento. É um grande evento que nós estamos tendo a oportunidade, deputado Laércio Tetila, de vê-lo acontecer no nosso país. De vê-lo acontecer e que, felizmente, até aqui, de uma forma que de longe demonstra muito mais acertos do que qualquer possível equívoco que tenha acontecido, desde a tomada de decisão de se participar da disputa, de ser escolhido o país sede e de realizar esse que está sendo considerado o maior torneio de disputa da Copa do Mundo realizado em todos os tempos que nós estamos tendo o privilégio de sediar em nosso país. Então, quero fazer esse registro aqui, acho importantíssimo, até porque é o assunto do momento, nós estamos debatendo isso todos os dias, e nós estamos vendo que, felizmente, graças a Deus, uma boa parte daqueles que tentaram disseminar o boicote, que amplificaram possíveis erros, equívocos, apostando no insucesso da Copa do Mundo no nosso país, felizmente, para a maioria do povo brasileiro, a Copa do Mundo é um sucesso. A Copa do Mundo é um sucesso e os resultados do Brasil também, até aqui, um sucesso. Espero que continue assim até o final do torneio, dia 13 de julho. Só isso. Muito obrigado, senhor presidente.